Efésios capítulo 5. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Meus queridos, se você ainda não adquiriu esse livro, O Homem Bíblico, vale muito a pena para nós trabalharmos. Essa igreja é uma igreja, falo igreja, porque a Nutra Publicações vem de uma igreja lá de São Bernardo, aqui pertinho. O pastor Jaime é uma referência em aconselhamento bíblico. Eu tenho o privilégio, já fui algumas vezes em alguns cursos, palestras que eles fizeram, e um dos meus primos é presbítero lá, Então, se de repente alguém precisar de material, alguma coisa, pastor, já sabe onde procurar. E tudo que você vê dessa Nutra Publicações vale muito a pena. Eles têm convênios com seminários na África, mandam uma série de materiais lá. São homens sérios que procuram bons materiais, e esse é mais um do que eles trouxeram para o nosso contexto. Então, se você ainda não teve nenhum encontro com esse livro, basicamente ele trabalha debaixo de 3 aspectos, que é o que nós vamos trabalhar também no nosso capítulo hoje. Então, primeiro, o conceito de masculinidade, e aí tem uma ideia que ele trabalha da própria natureza, do fato do ser homem, e aí tem uma relação com a criação de Deus, com a imagem e semelhança de Deus, e como isso impacta as nossas ações. Outro pilar que ele vai trabalhar é a relação da liderança. Então, nós como homens, como nós podemos exercer e nos relacionarmos a partir dessas questões de liderança. Então, essa função que nós temos em casa, a função que nós temos no trabalho, nas ações, como pais, e uma série de questões que ele vai trabalhar. Então, essa ideia da figura masculina também, a partir desses aspectos de liderança. E, por último, não menos importante, a tomada de decisão. Então, tudo que ele trabalhar, todos os capítulos, provavelmente todas as pessoas que forem trabalhar a partir desse livro, vão trabalhar dentro desses 3 aspectos. É óbvio, a parte da tomada de decisão, ele não vai falar, olha, você tem que fazer isso ou aquilo, mas ele estabelece os princípios que devem reger a nossa tomada de decisão. Porque a ideia é que, como homens, a gente tome uma posição. Não tem nada pior do que homem omisso. Se você quer ver uma casa desandar, é quando o pai está vendo a criança aprontar e tal, sua mãe vai te dar uma bronca. Não sei o que. O marido lá, a esposa, fala, meu querido, a gente precisa tomar uma decisão sobre isso aqui. Aí, o que você acha melhor? Joga de novo para a esposa. E em uma série, no trabalho, essa proatividade, essa ideia de tomar decisões a partir dos princípios bíblicos. Então, conceito de masculinidade a partir da natureza, conceito de liderança como parte da nossa relação entre uns e outros e entre as nossas funções sociais, e também esses princípios para tomada de decisão. Hoje, como eu falei, já foi apresentado aqui, o nosso capítulo fala sobre o papel do homem, do esposo, do marido. Ele não é exclusivo, mas a gente vai focar um pouquinho mais nessa relação. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o livro trabalha sobre o homem bíblico. Então, a ideia é que o homem que ele está trabalhando é alguém que já teve um encontro com Deus. Já reconhece a autoridade de Deus na sua vida
e a partir daí já está disposto a caminhar debaixo dessa autoridade. Então, eu falo assim, olha, tudo que a gente vai trabalhar, tudo que a gente vai refletir, essa ideia do marido, não é um marido brasileiro, né? Não é um marido do século XXI, não é um marido pós-moderno, é um marido bíblico. Né? Ele vai chamar de marido salvo. Essa ideia que é alguém que já teve um encontro transformador com Cristo e está disposto a permitir que Cristo trabalhe na nossa vida em todas as áreas. Né? Então agora ele vai falar sobre a perspectiva do casamento. Então ele fala assim, olha, um marido salvo, um marido cristão, né, posso falar assim também, um marido realmente convertido, o primeiro impacto óbvio que ele tem na vida da sua esposa, claro, né? Mas vai ter um impacto na vida da sua família, e a sua família vai refletir e ter um impacto na sociedade ou no mundo. Tem um livro chamado Significado do Casamento, de um autor chamado Tim Keller, que é um livro muito famoso também, e olha que dados tristes que ele traz na realidade. Né? Ele fala assim, olha, os números de divórcio dentro da igreja, ele está falando do contexto norte-americano, mas eu creio que no Brasil não é tão diferente, os números de divórcio dentro da igreja são praticamente os mesmos dos grupos fora da igreja. E ele fala assim, olha, imagine o impacto que teria na sociedade se a gente pudesse chegar e falar assim, olha, se você quer ter um casamento saudável, um casamento duradouro, olhe para a igreja. Né? Olhe para os casamentos, olhem para os maridos cristãos, olhem para os crentes salvos, né? Que aí você vai ter um casamento saudável. Imagina o impacto que isso teria. Então, a ideia é para que a gente reverta esse quadro, né? Reverta essa situação. Essa geração que está chegando já tenha os olhos, né, em bons exemplos que vocês têm para seguir aqui e para que a gente possa continuar trabalhando em proximidade, né, para que a gente consiga ter esse impacto. Primeiro, obviamente, na nossa esposa, que é a nossa primeira responsabilidade. Depois, na nossa família, né, não só o contexto esposa, filhos, mas naqueles que são próximos, né, na própria família da fé, irmãos, irmãs, as pessoas que estão aí diante do nosso casamento. E, por último, não menos importante, daqui para fora. Né? Então, o cara que, recém-casado ali, seu funcionário, né, o cara que trabalha com você, fala, meu, esse cara tem um casamento que eu gostaria de ter. Né? E, a partir dali, tirar essas questões. Eu tive uma oportunidade, aí eu não estou falando, né, por honra nem nada disso, eu preguei agora num retiro de carnaval para jovens. E aí, quando a gente estava se despedindo, um dos jovens chegou e falou assim, olha, eu queria quando eu tiver... Ele, um menino ainda, né? Eu falei, olha, quando eu estiver com a minha esposa, eu queria um dia sentar e tomar um café com vocês, né? Porque a família de vocês, a gente acampou em barraca lá, né? Então ficou todo mundo junto, o acampamento é fantástico, né? Ele falou, pô, muito legal a família de vocês. Eu falei, não precisa esperar a noiva chegar, né? Vamos conversando, tomando café antes, e quando ela chegar, ela já entra no convívio, né, no relacionamento. Então, a gente pode ter esse impacto para fora. Né? Famílias saudáveis impactam lá fora. Né? Então, o nosso autor ele vai trabalhar sobre duas perspectivas. A primeira, né, falando sobre a natureza da relação homem e mulher. Primeiro, ele vai aqui que posicional e pessoalmente, né, ou seja, em termos de natureza, homens e mulheres são iguais perante a Deus. Então, quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, Ele os fez em igualdade de dignidade. O que isso quer dizer? Tanto o homem quanto a mulher são imagem e semelhança de Deus. E sendo imagem e semelhança de Deus, eles têm a capacidade de conhecer e glorificar a Deus. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles têm essa competência, né, em si. A sua natureza permite que contemplem, que olhem, que reconheçam, que glorifiquem quem Deus é. Então, em essência, né, quando o Senhor fala,
far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Essa ideia do idônea é de mesma essência, mesma relação, de completude. Então, nós somos iguais, homens e mulheres, em natureza, em relação e essência. Tanto o homem quanto as mulheres têm a capacidade de conhecerem, se relacionarem, glorificarem e se relacionarem com quem Deus é. Então, esse é um primeiro ponto. Então, o homem não é melhor pelo fato de ser homem, a mulher não é pior pelo fato de ser mulher, não tem nada de segundo sexo, né, o primeiro sexo, não. Em essência, os dois são iguais, né, colocados como equivalentes ali, né, à imagem e semelhança de Deus. Mas são funcionalmente diferentes. Ou seja, tem funções que são distintas, né? E isso não tem a ver com capacidade. A função de liderança, né, que o homem exerce, não é porque o homem é mais capaz ou melhor em si, né, e a mulher, por ser pior ou menos capaz, não pode exercê-la. Não, a função é diferente. Então, não quer dizer que a mulher é menos capaz, né, ou menos inteligente, muito pelo contrário. Tem várias questões que a mulher é muito mais ágil, né, muito mais sagaz, muito mais inteligente do que o homem. Mas as nossas funções são distintas. Então, o homem tem certas habilidades, a mulher tem certas habilidades, mas a autoridade é designada ao homem. Então, essa relação de autoridade não tem a ver, não é uma relação de abuso, né? Muito pelo contrário, não é uma autoridade ilimitada, né? Minha mulher faz o que eu quero. Não, né? É uma relação de autoridade em cumplicidade, né? Porque quando nós nos damos em casamento, a ideia é que nós nos tornamos um. Então, tanto o homem como a mulher têm funções diferentes, mas objetivos comuns, né? Então, a autoridade é dada ao homem e ele, em relação à mulher, como eu falei, não busca uma autoridade, né, autoritária, ou seja, uma autoridade ilimitada, né? Eu mando na minha mulher, mando em todas as escolhas, né? Escolho a roupa que ela vai sair, a hora que ela vai fazer, o que ela vai fazer. Não, vocês têm uma missão juntos, né? Como família, como... tem um livro chamado Você e Eu para Sempre, do Francis Chan, e ele fala assim, olha, a maior responsabilidade do marido é saber que um dia você vai chegar diante de Deus e o Senhor vai te perguntar, o que você fez com a minha filha? Às vezes a gente tem medo do sogro, né? Chegar diante do sogro lá e falar, imagina diante de Deus, né? A gente tem que sempre lembrar, a nossa esposa, né, suas futuras namoradas, noivas, são filhas de Deus. O nosso primeiro cuidado, a nossa primeira responsabilidade é como nós as entregaremos quando nós chegarmos diante do Senhor. Então, você vai entregá-la mais próxima de Deus, né, porque... Segurei. Porque você foi um bom marido, né, você pastoreou, você foi um sacerdote do seu lar, ou você vai entregá-la mais distante do Pai, né? Porque você foi mais uma pedra de tropeço, você atrapalhou mais do que ajudou. Então, essa autoridade ela não é ilimitada, ela não é para benefício próprio, né? Muitas vezes a gente vê a nossa esposa como, vai fazer, vai acontecer, vai não sei o quê, e você está lá, né? O rato pode estar passando no seu pé, você não tira um lixo para fora de casa. Não, isso é a função da minha esposa, né? Ou seja, não ajuda em nada, né? Mais atrapalha do que ajuda. Então, você não tem autoridade para o seu benefício próprio. Agora que eu arrumei uma mulher, pronto, acabou, né? Não faço mais casa, tal. Tem gente que é assim. Não pode, né? Pelo contrário, esse não é o homem nem o marido bíblico. Então, a autoridade que Deus designa para nós é para que a gente possa acompanhá-la nessa
caminhada, né? E, obviamente, mostrando o melhor caminho, o caminho mais seguro. Então, não é uma autoridade limitada, não é uma autoridade em benefício próprio e, obviamente, é uma relação entre liderança e a submissão. E acho muito interessante que o nosso autor fala que essa relação é uma relação dinâmica. Então, essa ideia, né, o líder, muitas vezes, tem que abrir mão. Por exemplo, a figura de Moisés. Né? Quando ele chega diante da terra prometida, ele poderia ter forçado o povo, né? Falar, não, gente, ó, a gente tem a promessa, né? Vamos carregar todo mundo. Mas quando todo mundo vai para trás, ele fala, então beleza, né? Vou ter que liderar esse povo aí no deserto. E quando o Senhor fala, ó, Moisés, pode tocar o povo aí e tal, ele fala, Senhor, por favor, né? Não tire a sua presença aqui do meio. E a gente roda 40 anos juntos aí. Então, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás. Então, essa relação da liderança e da submissão é sempre olhar e tentar enxergar, né, a partir da perspectiva do Senhor. E, obviamente, não é uma relação, né, chefe-empregado ou comandante-soldado, né, é sempre a partir dessa ideia, né? Tornam-se os dois uma só carne. Então, lá na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5, nós temos um bate-papo, né, entre o apóstolo e a comunidade que se reunia lá na cidade de Éfeso. Então, a carta é dividida basicamente, né, a primeira parte vai falar sobre várias questões, vamos chamar assim, bases teológicas, né, do porquê nós fazemos as coisas. E a partir do capítulo 3 até o final, né, até o capítulo 6, nós temos uma ênfase mais prática, né, de como nós podemos viver como maridos, esposas, né, pais, filhos, escravos, senhores e etc. Então, a gente vai seguir um pouquinho mais o texto. Eu coloquei aqui na projeção, só está até o 24, mas a gente deve caminhar até o 33, tá? Então, começa falando dos deveres conjugais. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeita aos seus maridos. Vamos daqui, depois a gente segue, né? Então, a relação que o autor estabelece é a partir desse princípio. A imagem que ele traz para o relacionamento é o próprio Cristo em relação à igreja. E aí ele fala assim, da mesma forma que Cristo glorifica a Deus na sua obediência, a mulher glorifica o marido também na sua obediência, na sua submissão. Só que o marido também é submisso a quem? A própria figura de Deus. Então, o marido, quando obedece à vontade de Deus, também glorifica a Deus. Então, assim como Cristo foi fiel, né? Fiel até a morte, e morte de cruz, e quando ele obedece ao Senhor, né? Ele glorifica o Pai, ou seja, a obediência, a submissão de Cristo, a missão, e uma missão dura, né? Se fazer pecado, para que ele sofresse, né? Morresse, e assim redimisse a criação. Ele fala a mesma relação da mulher com o marido. Quando a mulher é sujeita ao marido, ela glorifica o marido. Só que esse marido também precisa ser sujeito ao Senhor, para que assim ele glorifique a Deus. Ou seja,
esse marido não pode ser um marido abusivo, né? Não pode ser um marido egocêntrico, que é toda a glória para ele, né? Não pode ser um marido totalmente egoísta, né? Então, a ideia é que assim como Cristo, né, abriu mão da sua vontade para que ele pudesse servir ao Senhor, e servindo ao Senhor, ele foi glorificado, né, até o final, obediente até a morte de cruz, a mulher também, quando ela é obediente ao marido, ela glorifica o marido, né? E o marido, da mesma forma, quando é obediente ao Senhor, também o glorifica. E aí segue, né, as ordens ao marido. Então, a partir do verso 25, a palavra de Deus diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta, dele cuida, também como Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixa o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um ministério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um como a si mesmo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Pessoal, só nessa porção, né, nesses poucos versos de 25 a 33, nós temos 4 ordens do Senhor. Amem a sua esposa, né? Então, marido, ame cada um a sua mulher, versículo 25. Logo depois, a gente tem aqui, né, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher. Quem ama a sua mulher, versículo 28, ama a si mesmo. E depois, no final, né, portanto, cada um de vós também ame a sua mulher como a si mesmo. Então, a nossa função como marido é amar, amar, amar e amar a nossa esposa. E Paulo faz uma comparação que ele fala que é um ministério profundo, né? Um mistério profundo, que a mesma relação, né, que o marido tem com a esposa, Cristo tem com a igreja. Quando eu faço casamento, normalmente no momento da aliança, né, eu faço uma pergunta ali que às vezes eu que estou vendo os noivos, você vê que o cara fica meio... Eu falo assim, você está pronto para morrer? Você está pronto para morrer, né, pela... Aí fala o nome da esposa, né? Você está pronto para morrer pela fulana? Aí o cara fica meio assim, né? Alguns falam, tô então. Porque é isso que a Bíblia fala, né? Nós devemos amar ao ponto que o próprio Cristo... Se você sabe que tem alguém que está disposto a dar a sua própria vida em seu favor, por que você não vai retribuir, né, com amor? Por que você não vai retribuir, né, com cuidado, com carinho? Fala, essa pessoa que está aqui do meu lado, ela está disposto a tudo, né, para o meu cuidado, para o meu benefício, né? Então isso é fundamental. E aí, trabalhando esse último ponto, né, que ele fala da tomada de decisão, como que nós, maridos, devemos amar as nossas esposas? E aí ele fala, nós devemos amar as nossas esposas em ação, de forma prática, né? Não só no discurso. Como a gente tem muitos menores de idade, né, eu não preciso falar das formas práticas, né, que a gente deve amar a nossa esposa, mas com certeza essa que a gente está pensando é uma delas, né? Tem que fazer parte do nosso relacionamento. O homem é mais fácil, né? Está sempre pronto ali. Mas a mulher você precisa cultivar, cuidar, né? Chega de manhã, já fala um agrado ali, né? Vai
plantando ali, semeando, manda uma mensagenzinha, né? Se tiver sobrando um dinheirinho, manda um agrado lá no trabalho, uma flor, uma cestinha de café, né? Deixa um dinheirinho ali e fala, olha, para você fazer a unha, para você, né, comprar um perfume, uma coisinha diferente, e amar de maneira prática, né? A mulher precisa se sentir cuidada, se sentir especial, se sentir a única ali, né? Então, nós precisamos valorizar a nossa esposa de maneira prática, não só no discurso. Não só, é muito importante, lógico, falar eu te amo, né? Mas tem aquela música, né, que fala amor é atitude. Então você precisa agir, né, para não dar brecha também, né? Porque o lobo está aí, né? Tem um monte de lobo solto por aí, não pode dar brecha. Nesse livro do Francis Chan, Você, Eu, para Sempre, ele fala sobre isso. Ele fala, antigamente, para começar uma fera, alguma coisa, o cara tinha que ir lá conversar, né? Soltar uma gracinha, a mulher tinha que corresponder e tal. Hoje, meu irmão, com isso aqui, o cara manda um like lá, né? Solta uma mensagenzinha, aí se está no dia errado lá, a galera está tirando aí, meu. Então, tem que preservar, né? Você tem que blindar o seu casamento, tem que cuidar da sua esposa. Não só, eu brinco, né? A ideia é que a gente faça isso hoje, né? Porque tem gente, sabe a discussão que o pessoal está falando do Neymar? Né? Se vai para a Copa, se não vai. Ah, não, mas vocês estão falando do Neymar de 2015. Né? Muitas vezes a gente se relaciona assim com a nossa esposa, né? Não, mas quando eu namorava, pô, você não sabe, né? Pegava ônibus, ia a pé, né? Levava presente, fazia um monte de coisa. Pô, foi um baita do namorado. Tá, só que isso foi há 15 anos atrás, né? Foi há 20 anos atrás e hoje. Você continua com esse esforço, né, com essa dedicação? Então, a gente não pode permitir que a coisa caia. Quando eu falo de mim também, tá, pessoal? Eu sou, de certa forma, recém-casado ali, né, vou fazer 5 anos de casamento, mas é um exercício, né, você fazer, surpreender. Né, sua esposa não espera, chega com agrado. Né, fala sempre cuidadosa, né, tentando não machucar, não ofender. Então, esse cuidado, meus queridos, qual foi a última vez, né, que você comprou um presente? Que você fez algo diferente, né? Lavou aquela loucinha, não porque ela pediu, porque ficou com a cara virada, né? Mas para que ela tivesse mais tempo, para cuidar dela. Né? Você preparou uma comida diferente que ela gosta, chamou ela para ir num lugar especial, né, que você sabe que ela acha legal e tal. Então, isso é amar, né, de maneira prática. Igual eu falei, né? Não vale falar assim, não, mas em 92 eu levei e tal. Não, 92 foi legal, né? Mas agora a gente está em 2026. Né? Está na hora da gente, não precisa fazer as grandes coisas, né? Se a gente fizer pequenas coisinhas, no final a gente tem um resultado excelente. Outra coisa, né? A ideia é que nós conheçamos a nossa esposa. Conhecer é um verbo especial na Bíblia, né? Porque conhecer é até utilizado no próprio ato, né, da relação íntima. A ideia, meus irmãos, ninguém conhece a sua esposa melhor do que você. E isso é uma faca de 2 gumes. Isso pode ser muito positivo, como pode ser muito perigoso. Por quê? Ninguém sabe machucar a sua esposa melhor do que você. Se 100 pessoas falam que ela tá, você está feia, você está gorda, não sei o que lá, vai ser mais cruel se você falar, olha, o marido falou, bate ali dentro. Né? Por quê? Ela espera que você cuide, né? Que você abrace, que você sustente. Então, conhecer essa relação de intimidade. Você saber realmente o que ela gosta. Né? Tem marido que dá flor para a esposa há 10 anos. Né? E você fala assim, mas Lucas, né? Pô, todo mês eu mando flor para minha esposa e tal, só que ela é alérgica à flor. Né? Ela nem gosta de flor. E você continua insistindo, por quê? Minha ex-namorada lá, eu dava flor, ela ficava super contente. Beleza, sua esposa não é sua ex, né? O nome da minha mãe é o nome de uma ex-namorada do meu avô, né? Então,
Pra vocês terem noção como era diferente, né? Esse aí era daquela outra fase, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? De olhar para a nossa esposa e saber o que ela gosta. E às vezes abrir mão, muitas vezes, das nossas vontades. Por quê? A gente gosta, às vezes, sei lá, ir no cinema, né? Assistir aquele filme, eu quero ver o Rambo, né? Ela quer assistir aquela comédia romântica. Abre mão, né? Se é o que ela gosta, ela quer estar ali com você, né? Quer que você coloque ali a mão junto, lá, né, no pacotinho de pipoca, quer provar ali, ficar com o mesmo refrigerante, no mesmo copo. Veja o filme que ela gosta, né? Passe um tempo de qualidade fazendo aquilo que ela realmente gosta. Porque muitas vezes a gente quer que a esposa faça o que a gente quer, não o que ela gosta de fazer. Então, às vezes a gente precisa, essa ideia do conhecer, é justamente você saber, né? Falar, olha, o que realmente agrada a minha mulher. Então, ela gosta de um chocolatinho, leva o chocolate que ela gosta. Né? Ela gosta de determinado perfume, leva o perfume que ela gosta. Outra coisa que para mim, por exemplo, é um desafio. Se vista, né? Se arrume da forma que ela gosta. Né? Eu sou largado. Ela que me arrumou hoje, né? Se pudesse, eu vinha de regata, bermuda, chinelo. Não ligo, não tenho problema nenhum. Ela fala, olha, vai arrumadinho, né, faz tal jeito. Ela compra camisa lá para mim, eu uso as roupas que ela gosta. Né? Então, por quê? Ela se sente bem, né? Ela se sente valorizada. Homem não tem muito dessa coisa, né? Você pega a mesma camisa lá, você usa 3, 4, 5 vezes no dia, né, muda e tal. Ela fala, não, usa tal perfume, eu gosto de tal perfume, eu uso o perfume que ela gosta. Né? Então, isso é conhecer. Isso é cuidado, isso é se preocupar, né? É prioridade. Então, isso é fundamental que você faça, né? Porque muitas vezes a gente gosta de falar assim, eu não vou no filme lá da comédia romântica porque eu não gosto. Tal. Mas às vezes, se é o seu patrão que te chama, aí você faz qualquer coisa, né? Se você gosta ou não gosta, né? Se você vai ter algum retorno financeiro, né? Ou algum retorno, algum tipo de status e tal, né? Você faz um monte de coisa que você não gosta. Por que com a nossa esposa, né, que como eu falei, é a Bíblia fala, né, a nossa mesma carne, a gente pode falar, não gosto disso, não quero fazer isso, né? Ou faz com aquela cara amarrada. Né? Minha esposa já fala, se for para fazer com essa cara, nem faz. Né? Então, a gente precisa sempre nos lembrar. Né? Nossa esposa nos conhece. Eu sei que ela faz um monte de coisa para agradar, às vezes dá uma deslizada para lá e para cá, né? Mas nós também temos que nos preocupar, conhecer, nos relacionarmos, né? Isso aqui, meus irmãos, às vezes atrapalha muito, né? Às vezes você sai para jantar alguma coisa, eu vejo um monte de casal, né? Um sentado na frente do outro aqui, ó. Então, olha no olho, né? Larga o celular, fala, hoje o celular vai ficar em casa, vai sair eu e você. O que acontecer, né? Se acontecer alguma coisa, vão achar a gente. Então, relaxa, né? Conheçam a sua esposa. E por último, não menos importante, é a relação que ele fala de Cristo com a igreja. Né? A própria ideia do sacrifício. Então, o amor, né? O marido, ele tem um amor sacrificial. Né? A gente abre mão das nossas vontades, a gente abre mão do nosso conforto, a gente abre mão, muitas vezes, até da nossa autoridade, né, em amor à nossa esposa, para que ela possa se sentir abraçada, cuidada. Né? A mulher precisa de segurança, não é segurança financeira. Né? Ela precisa saber que, independente do que acontecer, você vai estar ao lado dela, disposto. Né? Então, tempo de qualidade, você realmente mostrar que ela é a sua prioridade, muitas vezes demanda também sacrifício nosso. Né? Às vezes do nosso tempo, às vezes do nosso status, né? Às vezes daquilo que a gente almeja muito, mas que pode ser prejudicial para o nosso casamento. Né? Eu tenho vários amigos, vários colegas que se dedicaram ao trabalho, e falavam, não, é porque, né, minha esposa gasta muito, não sei o que e tal. E quando você vai falar com a esposa, ela fala assim, olha, eu preferia muito mais que ele estivesse em casa, né, com talvez um emprego mais tranquilo,
do que junta dinheiro, aí quando separa, filhão, é 50-50, né? Você ainda continua pagando, né? Aí vai ter que trabalhar mais para sustentar a casa do outro ainda, né? Então, cuidem, meus irmãos, né? Às vezes é melhor você abrir mão para que você possa cultivar, para que você possa cuidar, né? Para que você possa, como Cristo amou a igreja, né? A gente possa realmente ter uma comunidade, né, de maridos que exemplifiquem quem Cristo é, né? E isso é fundamental para que a gente possa ter uma transformação, né? Não só na nossa igreja, mas na nossa sociedade como um todo. Gostaria de orar por vocês. Senhor, nós queremos, ó Pai, nos colocar aqui, ó Deus, como homens que buscam, ó Pai, valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Então, humildemente, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor corrija os nossos conceitos, ó Pai. Aqueles que talvez ainda não tenham uma esposa, que o Senhor prepare, ó Deus, uma mulher temente ao Senhor, que eles busquem, ó Pai, valores corretos, ó Deus, não valores que a sociedade tem distorcido, ó Pai, uma estética distorcida, ó Deus, uma sexualidade distorcida, ó Pai, que eles entendam, ó Deus, que a responsabilidade deles como marido é entregar, ó Pai, a esposa, como nós vimos na palavra, ó Pai, sem máculas, sem rugas, ó Pai, perfeitas e idôneas diante do Senhor. Nós que somos maridos, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, ó Pai, que a gente ame, ó Deus, as nossas esposas de maneira prática, intencional, ó Pai, visando, ó Pai, a prioridade dela, ó Deus, que nós possamos conhecê-las, entender os seus desejos, ó Pai, as suas motivações, auxiliá-las, ó Deus, naquilo que realmente importa, ó Pai, corrigi-las, Senhor, naquilo que afasta a nossa família do Teu caminho, ó Pai, e que assim, Senhor, nós tenhamos um amor realmente sacrificial, ó Pai, disposto, ó Deus, a nos entregarmos, ó Pai, a estabelecermos as nossas prioridades a partir da nossa família, ó Pai, para que nós tenhamos, ó Deus, uma família realmente relevante, ó Pai, em relação às nossas esposas, em relação, ó Pai, às nossas famílias, e, ó Pai, impactando o mundo aí fora, Deus, que as pessoas possam olhar para nós, e não pelos nossos méritos, ó Pai, mas pelos méritos de Cristo, ó Deus, verem famílias fortes, ó Pai, transformadas, ó Deus, e alicerçadas, ó Pai, naquilo que o Senhor tem realizado na história. Que o Senhor, ó Pai, nos converta, ó Pai, nos transforme, ó Deus, para que nós possamos ser, ó Deus, uma comunidade de homens realmente valorosos, ó Pai, que busquem aquilo que o Senhor valoriza. E que a gente valorize, ó Pai, primeiramente, ó Deus, as nossas esposas, e que assim nós possamos, ó Pai, viver como servos, ó Deus, que amam o Senhor e praticam, ó Pai, o amor na nossa casa, na nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos e também, ó Pai, com aqueles que se relacionam conosco fora do contexto familiar. É o que eu te peço, Senhor, a começar em mim. Em nome santo de Jesus. Amém, Senhor.